Russell e a maçonaria. Muitos inimigos parecem mais encantados com a mentira do que com a verdade. E em vez de expressar seu desacordo com as verdadeiras crenças ou costumes das testemunhas de Jeová, atacar-nos, preferem nos atacar recorrendo a mentiras. Exemplos disto são as acusações de que Charles Taze Russell era maçom. Embora não tenhamos nada contra os maçons, e sim contra a intolerância e os prejuízos, parece que esta acusação é encaminhada às pessoas que não nos conhecem e sintam desconfiança de nós, crendo que há algum mal oculto atrás de nossa aparência de amor cristão. Se é certo ou não, o que é certo é que se trata de uma acusação sem fundamento, algo que nenhuma pessoa sincera pode levar a sério. Quais são os principais argumentos que utilizam para demonstrar sua acusação? Vamos considerar 3 deles. Primeiro, Russell foi enterrado junto a um grande templo maçônico de Pittsburgh, como pode ver em fotos recentes que circulam pela internet. Segundo, Russell usou o símbolo de cruz e coroa, que é um símbolo de um grupo maçônico chamado os Cavaleiros Templários. E terceiro, em um discurso que Russell pronunciou em 1913 em um templo maçônico, reconheceu ser um maçom e que seus ensinamentos concordavam com a maçonaria. Não foi sepultado em um templo maçônico. Uma das provas que os críticos usam para provar uma origem obscura de nossa organização são fotografias tomadas do monumento funerário que os estudantes da Bíblia construíram no terreno do cemitério pertencente à Sociedade Torre de Vigia, onde havia sido enterrado Russell e outros. Prova esta réplica de pirâmide que Russell havia tido ligações com a maçonaria e o esoterismo? Encontra-se o túmulo de Russell em um cemitério de um templo maçom? A maioria de quem utilizam estas provas afirmam que a Sociedade Torre de Vigia tem ocultado em suas publicações as crenças que Russell tinha. Isso não é verdade. A publicação Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, página 201, menciona o que Russell pensava da Grande Pirâmide e explica o porquê. Por uns 35 anos, o pastor Russell pensava que a Grande Pirâmide de Gizé fosse a pedra de testemunho de Deus que confirmava períodos bíblicos. Isaías 19:19. Mas as testemunhas de Jeová abandonaram a ideia de que uma pirâmide egípcia tenha algo que ver com a adoração verdadeira. Veja os números de 15 de novembro e de 1º de dezembro de 1928 de A Sentinela em inglês. Se a crença de Russell a respeito da pirâmide não era certa, baseou seu entendimento na palavra de Deus e não na piramidologia e o esoterismo, como alguns afirmam. Tão forte era sua convicção na pirâmide e a relação dela com as profecias bíblicas, que levaram os estudantes da Bíblia a construir um monumento em forma de pirâmide, próxima à tumba de Russell, no cemitério de Pittsburgh, dedicado a todos os trabalhadores da Torre de Vigia dos Estados Unidos. Os ditos exagerados dos opositores fazem com que alguns olhem com repugnância tal pirâmide, pois em seu afã de demonizar tudo relacionado com as testemunhas de Jeová, fazem que você olhe na forma de um monumento ocultista e com características franco-maçônicas. A pirâmide tem gravado o letreiro Ouachita Bible and Tract Society e o símbolo de uma cruz coroada, que se demonstrará que não é propriamente um símbolo maçônico. Mas, sem dúvida, há quem acuse afirmando que Charles Taze Russell está sepultado em um cemitério de um templo maçônico. O que há de verdade? Ele morreu em 1916. O templo maçônico, ou melhor, loja maçônica, pois não é um templo, ainda não existia. Foi construído em 1995, uns 80 anos depois.
A cruz e a coroa não são um símbolo exclusivamente maçom. Charles Taze Russell utilizou a cruz coroada como parte do enunciado da revista Sentinela. Segundo sua crença, Jesus havia sido morto em uma cruz e a considerava símbolo da fé cristã. A coroa representava seu posto como rei nomeado por Deus. Por isso, tal símbolo aparecia no enunciado da mencionada revista desde 1881 até 1931. Mais tarde, as testemunhas de Jeová compreenderam que a cruz não é o símbolo do cristianismo e nem se deve representá-lo mediante objetos. Também entenderam que Jesus não havia morrido em uma cruz, e sim em um madeiro vertical, sem nenhuma viga horizontal. Mas alguns argumentaram que esta cruz era parecida com a cruz que os franco-maçônicos utilizavam. Indica tal similaridade que Russell havia feito parte de tal denominação? É verdade que são muito parecidas. Muitas igrejas da cristandade a utilizam desde muito tempo. Estão inclusos em seus próprios edifícios religiosos. Observe agora algumas fotografias de distintos edifícios religiosos que aparecem em páginas de internet das igrejas luterana, metodista, presbiteriana e católica. Agora vem a pergunta: é possível que essas igrejas tenham ligações com a maçonaria? Cruz coroada em uma igreja evangélica luterana. Pode ser visto nesse site, que vamos deixar o link na descrição depois. Cruz coroada em uma igreja presbiteriana. Pode ser visto pelo link aí. Cruz coroada em uma igreja metodista. Pode ser visto também através do link que ficará na descrição do vídeo. Cruz coroada em uma janela de uma igreja unida metodista. Temos observado que pelo menos 3 igrejas protestantes utilizam o tão demonizado símbolo. Agora cabe a você se perguntar se tais religiões têm crenças ligadas à maçonaria. E o que dizer da Igreja Católica? Primeiro veja o seguinte endereço. Se trata de uma página católica com o símbolo da cruz coroada. O link também ficará na descrição do vídeo. E finalmente as seguintes imagens mostram que os sacerdotes católicos levam em suas batinas religiosas o símbolo diabólico. Com tudo isso, demonstra-se novamente que Russell não fez parte da maçonaria. Mas se você segue cegamente a mesma acusação, então somos forçados a crer que a Igreja Católica Romana tem adotado símbolos maçônicos, e portanto sua origem é maçônica, ou igualmente a Igreja Luterana ou a Unida Metodista. Mas essa não é a realidade. A realidade é esta. A cruz e coroa não é um símbolo exclusivo e próprio que a maçonaria tem inventado como símbolo de seu movimento. Foi a maçonaria que adotou o emblema da cristandade católica, posto que esta tomou a cruz do paganismo e a incorporou às suas crenças e culto. E por sua vez, este símbolo foi adotado da Igreja de Roma por pelo menos mais 3 igrejas protestantes mencionadas anteriormente. O discurso de Russell. A melhor forma de mostrar a falsidade desta acusação é ler o discurso. Se trata de um discurso pronunciado aos irmãos em 1913. Nesse discurso, Russell segue o bom exemplo de Paulo, que se dizia judeu aos judeus e gentil aos gentios. Aproveitando que a assembleia foi celebrada no templo maçônico, o irmão falou das coisas que temos em comum com a maçonaria. Depois de dizer que também temos coisas em comum com católicos, presbiterianos e etc.
Russell disse diretamente que não é um maçom. Em outro momento disse que sim, que era um maçom, mas em sentido figurado, pois em seu discurso ele compara a congregação cristã com uma sociedade maçônica, a título de ilustração. Se esse discurso demonstra que Russell era maçom, também demonstra que era presbiteriano, metodista, batista, congregacional, católico e anglicano. Em 1913, enquanto Charles Taze Russell realizava excursões de pregação, foi convidado a explanar sobre suas crenças em um centro de adoração maçônico. Seu discurso tratou acerca do que ele pensava sobre as distintas denominações religiosas e seu conceito sobre os franco-maçons livres e aceitos. Falou tão bem deles que algumas de suas palavras têm sido interpretadas de forma distinta. Se tem afirmado que ele também era um maçom livre e aceito. Esta é uma das várias razões porque os opositores das testemunhas creem que nossa origem tem muito que ver com a maçonaria. Uma revisão de certas partes do discurso nos ajudará a elucidar a questão. Meu tema para esta noite, queridos amigos, se baseia nas palavras do apóstolo quando disse: porque o templo de Deus é santo, o qual são vocês. 1 Coríntios 3,17. Como pessoas cristãs, os estudantes da Bíblia de todas as denominações, parece que temos algo em nossa fé que é comum e que está em harmonia com cada uma das denominações do mundo inteiro. Que nossos amigos presbiterianos falam da eleição? Nós mais ainda. Que nossos amigos metodistas têm a doutrina da graça livre? Nós também. Que nossos amigos batistas entendem a importância do batismo? Nós muito mais. Que nossos amigos da igreja congregacional apreciam os grandes privilégios da individualidade no governo da igreja? Nós os apreciamos mais. Que nossos amigos maçons sabem algo sobre o templo, inclusive alguns chegam a ser cavaleiros templários e outros? Nós mais ainda. Que nossos amigos católicos romanos e da igreja anglicana creem em uma igreja universal? Nós mais ainda. Não duvidamos que, assim como o pastor Russell aceitou dar um sermão em um templo franco-maçom, também o tivera feito em alguma igreja católica ou protestante, pois se observa sua simpatia e interesse por essas distintas religiões, que mencionou na parte inicial de seu discurso. Veja a parte crítica do discurso de Russell. Me sinto feliz de dirigir-me aos delegados que vieram especialmente das cidades da Bahia, incluindo também aos representantes de uns 35 estados que participam comigo nesta excursão. Estou muito contente de ter esta oportunidade particular de dizer umas palavras em relação com algumas coisas em que estamos de acordo com nossos amigos maçons, porque estamos falando em um edifício consagrado à maçonaria, e porque, ademais, nós também somos maçons. Eu sou um franco maçom livre e aceito, e se posso abordar a questão com todo o seu aspecto, é porque correspondo com nossos irmãos maçons que apreciam dizermos que eles são maçons livres e aceitos. É sua maneira de apresentar as coisas. Pois bem, eu também sou um maçom livre e aceito. Confio que todos somos, mas não unicamente segundo o modelo de nossos irmãos maçons, com o que não temos nada que discutir. Essas palavras sublinhadas por nós pareceram tão claras para se dizer que o pastor Russell era sim um franco-maçom livre e aceito. Mas depois, também ele disse: porém, eu nunca fui maçom. Tenho ouvido dizer que na maçonaria tem algo que ilustra muito rigorosamente tudo isso. Se trata da equitação da cabra e etc. E a Bíblia fala da cabra, como vocês sabem. A Bíblia indica que sua cabra, a que vocês têm que montar a cavalo mais ou menos cada dia, é a sua própria carne. Nossos amigos maçons têm vivenciado muito bem durante sua fundação. Tenho me perguntado como conseguiram descobrir tantos dos segredos de nossa ordem alta e aceita da maçonaria. Muitos maçons me dão a mão e me dão sua confiança com um apertão. Cumprimento maçom. Eles não sabem se eu sou um maçom ou não. Esse discurso é um paradoxo. Nesta parte afirmou que nunca foi maçom
e que os maçons não sabiam se ele era ou não maçom, e que havia escutado algo assim da maçonaria. Para que ele tivesse sido realmente maçom, os franco-maçons não teriam nenhuma dúvida acerca dele, e ademais não teria estado confuso acerca dos ideais deste movimento, pois ao ser parte dele, o conheceria amplamente. Qual é a verdade? Era ou não era um franco-maçom? Nós cremos que não era. Então, pois, quais foram os prováveis motivos que levaram a autoproclamar-se franco-maçom livre e aceito? Ele era um pregador do reino, que sem dúvida utilizou os métodos de evangelização dos apóstolos de Jesus Cristo. Imitou o apóstolo Paulo. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo declarou: E assim, para os judeus tornei-me como judeu, para ganhar judeus. Para os debaixo de lei, tornei-me como debaixo de lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo de lei, para ganhar os debaixo de lei. Para os sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não estivesse sem lei para com Deus, mas estivesse debaixo de lei para com Cristo, para ganhar os sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me todas as coisas para pessoas de toda sorte, para de todos os modos salvar alguns. 1 Coríntios 9, 20 ao 22. Eram táticas hipócritas ou de adulação do apóstolo Paulo para converter os pagãos ao cristianismo? Certamente que não. Foi um método eficaz que ajudou a tais pessoas a conhecer a verdade. Destacou os pontos em comum que tinha com os judeus para ganhar os judeus, mas não era, na realidade, membro da religião judaica. O método do apóstolo foi imitado por Rússio. Se você ler seu discurso, verá que não somente dizia ser franco-maçom, senão também católico, presbiteriano, metodista, batista, congregacional e anglicano. Obviamente, essas palavras têm que ser entendidas ao se fazer uma comparação com 1 Coríntios 9, 20 ao 22. Qual a prova mais convincente? Ao final de seu discurso, ele afirmou: Porém, nunca fui maçom. Dificilmente poderia Rússio haver sido maçom ou haver extraído crenças dessa dominação, porque esta não tem oficialmente crenças definidas. Ademais, dificilmente Rússio pôde extrair crenças religiosas da maçonaria, pois a maçonaria não tem oficialmente crenças religiosas. Por isso, não é de estranhar que nunca se tenha encontrado o nome de Charles Taze Russell em nenhum registro de nenhuma loja maçônica. Para confirmar essa afirmação, veja a resposta oficial de um site maçônico nos links abaixo, que vamos colocar também na descrição. Vocês vão notar que esses links falam sobre Russell não ser maçom e sobre os símbolos maçônicos. Também numa citação no Anuário das Testemunhas de Jeová de 1976, se diz o seguinte: Outra mudança de conceito envolvia o símbolo cruz e coroa, que apareceu na capa da Torre de Vigia em inglês a partir do número de 1º de janeiro de 1891. Com efeito, durante anos, muitos estudantes da Bíblia usavam um alfinete desta espécie. Como meio descritivo, C.W. Barbour escreve: Na realidade, era um distintivo, com uma coroa de folhas de louro nos lados e dentro da mesma havia uma coroa com uma cruz atravessando-a em certo ângulo. Parecia bem atraente, e nossa ideia naquele tempo era que significava tomarmos nossa cruz e seguir a Cristo Jesus, a fim de podermos, no devido tempo, usar a coroa da vitória. A respeito de distintivos cruz e coroa, do uso de distintivos cruz e coroa, comenta Lili R. Parnell. Isto, segundo o irmão Rutherford, pensava, era babilônico e devia ser descontinuado. Ele nos disse que quando íamos às casas das pessoas e começávamos a falar, esse era o testemunho em si mesmo. Assim sendo, refletindo sobre o Congresso dos Estudantes da Bíblia em 1928, em Detroit, Michigan, escreve o irmão Sweeter: Na Assembleia mostrou-se que os emblemas cruz e coroa não só eram desnecessários, mas condenáveis. Assim, descartamo-nos desses itens de joias. Cerca de 3 anos depois disso,
Começando com seu número de 15 de outubro de 1931, a sentinela em inglês não mais trazia o símbolo da cruz e coroa na capa. Alguns anos depois, o povo de Jeová aprendeu pela primeira vez que Jesus Cristo não morreu numa cruz em forma de T. Jesus Cristo não morreu numa cruz em forma de T. Em 31 de janeiro de 1936, o irmão Rutherford lançou para a família de Bethel de Brooklyn um novo livro, Riquezas. De acordo com a Bíblia, dizia em parte na página 27, 26 em português: Jesus foi crucificado ou afligido, porém não exatamente numa cruz lavrada, como está representado nas imagens que os homens fabricam. A crucificação de Jesus consistiu em ser o seu corpo cravado ou pregado no madeiro. Realmente, portanto, não há nenhuma prova que apoie o que não é mais que uma mentira dentre tantas. Cabe cada qual verificar se as tantas acusações são procedentes, e nunca julgar toda a declaração como sendo verdadeira. Provérbios 14:15. Observe como até mesmo líderes evangélicos, que geralmente são os que falam estas mentiras sobre as testemunhas de Jeová, são acusados de serem maçons. Será que é verdade? Cabe a cada um analisar os fatos e não ser taxativo.